Na prática preparatória, a gente mencionou há pouco, e se você está começando a praticar yoga agora, vai devagar nisso, não tinha nenhuma posição de inversão. Então hoje, vamos começar a ensinar as posições de invertida. A gente vai começar por uma mais simples, que é a invertida sobre os ombros, né? Se você está começando a praticar yoga agora e não está em nenhuma escola, você tem que ter algum acompanhamento médico, porque algumas pessoas que fizeram algumas operações na região cervical, mesmo para invertida sobre os ombros, que é um pouco mais simples, pode ter alguma restrição médica. Mas o que você vai fazer é pegar e colocar alguma posição de inversão no final daquela série. Ou essa dos ombros que eu vou ensinar hoje, ou alguma das outras que você pratica em alguma escola e já sabe. A invertida sobre os ombros chama-se, existem várias, né? A primeira que a gente aprende chama-se Viparita. Eu vou pedir ajuda de quem está com o livro para não escrever nenhum acento errado, mas acho que é Viparita, né? Karaniasana. Karani aqui não tem nenhum, né? Só aqui. Se eu não me engano, na apostila está com o número 100 e alguma coisa. 105. Oi? 100. Né? Número 100. É o número 100, tá? A referência dela lá. E Viparita quer dizer invertido. Karani quer dizer corpo. Olha que coisa simples para guardar. Então, Viparita, Karani. Tá? O corpo todo invertido, simples assim. Viparita Karaniasana. No Viparita Karaniasana, vou demonstrar daqui a pouco, mas o que caracteriza ele é que as pernas e o tronco estejam formando um ângulo de 90 graus. Então, antes vamos treinar desenho de bonequinhos aqui, né? É claro que você pode fazer como uma variação, tá certo? Mas, em princípio, qual dos dois seria uma execução mais clássica que você iria usar para a foto de um Viparita Karaniasana? Né? Não, eu bonequinho aqui, cabelinho. Qual dos dois quer? Aqui está o solo. Primeiro ou segundo? É uma execução mais clássica, mais ortodoxa do Viparita Karaniasana. Esse aqui ou esse aqui? Então vamos lá, vai. Quem vota no primeiro? Eu. Calma, fala primeiro. Não, sério, primeiro, quem é? O pessoal que está filmando vai ouvir. Fala eu. No segundo? Ninguém no segundo? Eu. Acho que o primeiro ganhou. Eu vou repetindo, qual das duas execuções de Viparita Karaniasana é a execução mais clássica, mais assim para fotografar? Quem acha que é a primeira, fala eu. Quem acha que é a segunda? Está meio dividido, né? Agora mais gente falou a segunda. Então vamos lá. Se eu coloquei como regra isso, é eu nessa escola. Você pode ter uma outra escola que apresente diferente, mas nessa escola a gente definiu que Viparita Karaniasana é quando as pernas e o tronco fazem um ângulo de 90 graus. Não que as pernas fiquem paralelas ao solo. Então, as pernas e o tronco estão no ângulo de 90 graus. Para quem não conhece, esse é o símbolozinho que você usava quando você estudava geometria, né? Para representar duas retas normais ou ortogonais, tá certo? Então, nesse caso, está fazendo. Obviamente, se a pessoa tem boa flexibilidade, né, ela consegue fazer o asana desse jeito aqui, né? Aí, o fato do pescoço ficou aqui, né? Se a pessoa tem muito boa flexibilidade, ela até consegue fazer um Viparita Karaniasana desse jeito aqui. Ela conseguiu estender bastante aqui, ficou com o tronco praticamente na perpendicular do solo e as pernas consequentemente ficaram também. Tá ok? Mas, se não, se é o normal das pessoas, você está com o tronco um pouquinho mais para cá, as pernas elas vão estar um pouco mais para cima, tentando deixar um ângulo de 90 graus entre as pernas e o tronco. Marcão,
Uma dúvida que eu tenho é quando a pessoa, o iniciante, ele não consegue de forma nenhuma elevar o tronco sem impulso. Deixa ele levar com impulso. Simples assim. Porque se ele estiver praticando os outros asanas direitinho, ele desenvolve essa capacidade muito rápido. Tanto para invertida sobre os ombros, como para invertida sobre a cabeça. Se a pessoa tem muita dificuldade no começo, não adianta você querer treinar aquela posição só. Porque todos os outros asanas no conjunto vão preparar a estrutura do corpo para ele fazer aquilo. Então, tem alguns preparatórios mais específicos, provavelmente para invertida sobre a cabeça, só que às vezes nem adianta. O caso... nem adianta ele tentar executar o preparatório, porque até o preparatório ele tem dificuldade. Então é melhor não se preocupar mesmo e praticar outros asanas para criar uma infraestrutura melhor. E se a pessoa ficar com as costas no chão e tirar suas pernas? É uma meia invertida, que é utilizada quando a pessoa tem problema médico que ela não pode fazer essa região. Só que se ela ficar simplesmente com as pernas elevadas, ela não vai produzir o mesmo efeito na circulação sanguínea e nunca vai, de qualquer forma, conquistar a posição. Se ela mesmo, com um pouquinho de ajuda, montar a posição completa, pelo menos, já desenvolve um pouquinho mais. Então, se não tiver restrição médica, eu sou absoluta e completamente contra que se use qualquer tipo de impulso, apoio externo, cordas, apoios, bancos, o que quer que seja, na minha metodologia. Nesse caso, se até tolera, porque não é que a execução é assim. A pessoa está incapacitada de fazer de outra forma, então é em treinamento, né? A analogia que eu faço é o seguinte: quando você volta do Lolasana, né, consegue acompanhar aqui, quando você volta do Lolasana, você tem que voltar bem devagarinho também e sem impulso. Agora, se a pessoa não consegue, paciência, né? Use as mãos ou dê impulso, mas não vai ficar no chão para falar alto. Não vale o mesmo para a invertida. Então aqui é a mesma coisa, pô, a pessoa não consegue, então vai do jeito que consegue, horas. Tire do jeito que consegue. Pronto. Então essa aqui é a execução clássica. Não que essa seja errada, mas essa daqui já está quase migrando. Quando os pés estão menos que 90 graus, tecnicamente a gente já passa a chamar de Halasana. Halasana, Hala quer dizer arado. Talvez alguém tenha achado essa posição executada na sua variação um pouco mais intensa, né? Que é essa aqui que eu vou desenhar, e tenha achado que isso lembra um arado, alguma coisa assim. O fato que essa é Halasana. Independente dos pés estarem chegando no solo ou não, se está aqui mais um ângulo menor que 90 graus, já começa a ser mais uma execução de Halasana. Então, para a gente pegar esse Viparita Karanyasana, transformar em Halasana, a gente simplesmente vai pegar as pernas e começar a descer. Começar a descer. Tá ok? Aí vira um Halasana. Tá claro a transição? Oi? Entendi, desculpe. Sarvangasana. Aqui estamos em 90 graus. Né? A pessoa que ligar o vídeo nesse ponto vai ver esse andromorfo aqui, esse bonequinho dizendo, fica pensando, que diabos? O cara representa o colo da pessoa, né? Pode até pensar bobagem. Então vamos lá. Então, no Sarva, o próximo, tá ok? Que seria, vamos escrever o nome? Sarvangasana. Sarvangasana, o mnemônico não é muito bacana, porque Anga quer dizer parte, Sarva, se não me engano, quer dizer todas, ou em várias, ou alguma coisa assim. É todas as partes, né? Se fosse Viparita Sarvangasana faria mais sentido, mas enfim. Sarvangasana, as pernas estão a 90 graus, elas passam de 90 graus, ficam no ângulo maior, ficam um pouco mais estendidas. Aí já passa a ser, em princípio, um Sarvangasana. No Sarvangasana final, você vai estender mais as pernas, alongar bastante aqui a região cervical, conseguir deixar elas retinhas, o corpo todo reto. Aí é a posição final do Sarvangasana.
Obviamente, dependendo do que você tiver de alongamento aqui na região cervical, de uma série de outros fatores, você não vai conseguir executar esse aqui que eu desenhei. Tá ok? Deu para entender? Depois eu vou demonstrar também. O treinamento ideal é você fazer primeiro o Viparita Karanyasana. O Halasana, então vamos colocar os três aqui, né? Juntinho para a gente ver. Então vamos desenhar aqui o solo. Terra. Aqui, aí a gente desenha aqui. Primeiro, o que eu quero que vocês, quem está começando a praticar yoga, comece a treinar, que é o mais simples, que é inclusive, usando as mãos como apoio, tá certo? Que é o Viparita. Viparita Karanyasana. Karani. Quero dar uma de falar mais enrustido, que seria a pronúncia correta. Viparita. É aquele Aí tem você aumentando um pouquinho mais aqui a sua deflexão, você iria fazer um Halasana. E indo por extremo oposto, que seria colocar o corpo na vertical, você estaria fazendo o Sarvangasana. Sarvangasana. Ok? O treinamento inicial, esse daqui. Uma coisa interessante, uma coisa importante, se alguém for se ligar nesse ponto, não tiver que ir embora ou for perder a fita, essas três posições exigem uma compensação, que a gente vai ensinar daqui a pouco. Qualquer uma das três exige compensação, mas isso no final eu explico. Essas posições, todas elas admitem variações bem avançadas. A gente vai voltar para elas ao longo do curso, provavelmente no segundo ano. Hoje eu vou demonstrar algumas. Então, são posições que a princípio podem ser de iniciantes, mas todas elas podem exigir algumas variações bem sofisticadas. E como a gente adora derrubar mitos, né? Eu, inclusive, hoje vou praticar asana de calça jeans mesmo. Porque ao mesmo às vezes é uma prática regular, mas não é porque eu estou de jeans, ou estou de preto, de branco, azul, pardo, você não posso praticar yoga, não é isso? Se você quiser saber se é um mito ou não isso, faz o seguinte: um dia vista-se de jeans, vista de branco, de preto, ou do que falarem que não pode, vai sozinho para o seu quarto e tente praticar yoga. E veja se você consegue. Se você ficar imobilizado, não conseguir praticar yoga, é que não pode. Se você conseguir, é porque pode. Aí você fez a prova, né? Se pode ou não pode. Bom, aí, então temos as variações de asana. Aí, vamos agora demonstrar. Aqui todas elas têm compensação, isso é importante. A mais simples você começar a treinar é essa, mas todas elas têm variações bem avançadas, que a gente vai comentar um pouco sobre elas. Lembra que a gente falou de ahimsa? Sim. Satya é uma coisa importante para o professor da yoga. Satya é o não mentir. E é para ser sido diariamente. E a gente tem uma tendência a esquecer isso. Então é o seguinte: pequenas mentirinhas também não são aceitas. Se a gente faz por engano, tudo bem. Mas se a gente faz conscientemente, ainda que seja uma mentirinha de marketing, né? Falar, não sei o que, não é legal. Por que eu lembrei disso agora? Porque, às vezes, você pode se pegar, né? Falando, gente, eu lembrei que aqui tem um acento nesse A. Eu não lembrei, tá certo? Foi ela que me avisou. Isso é violação de Satya. E se você lembrar que isso é violação de Satya, você vai descobrir que você faz montes, né, ao longo do tempo. Isso é inconsistente com yoga. E quando você começa com essas pequenas mentirinhas, eu lembrei que aqui tem, tá certo? Não. Isso fica crescendo que acaba atrapalhando a prática. É claro que você vai fazer algumas dessas por puro deslize, ou às vezes na verdade você nem pensou naquilo, não tem como, mas é um trabalho contínuo, né, de aprimoramento que você tem que estar o tempo todo ligado.
Por isso que também você consegue praticar yoga de calça jeans, né? Que o objetivo cada vez mais é que você pratique yoga o dia inteiro, 24 horas, né? Então, a qualquer momento você vai estar atento para utilizar o que você aprendeu de técnicas de yoga no seu dia a dia. Fechando parênteses, vamos demonstrar um pouquinho para ficar clara a execução. Importante, eu às vezes vou falar um pouquinho, mas nessas posições você não deve falar jamais, porque a glote aqui está bem pressionada. Inclusive tem algumas posições que eu vou ter que falar, demonstrar e depois desfazer para poder falar mais um pouco. Mas não fale em nada e nenhuma. E menos ainda, olhe para os lados. Isso jamais. E tome cuidado que muitas vezes você tem que avisar o aluno antes que ele não pode olhar para o lado. Porque o aluno iniciante está sempre procurando o professor. Pode reparar. E aí, se você está andando pela sala, conversando com os alunos, enquanto eles estão fazendo invertida sobre os ombros, eu aposto com você, numa turma de 10 iniciantes, 3 vão olhar para ver o que você está falando para ele. Então, quando você for dar invertida sobre os ombros na sua aula, põe os alunos lá, você fica na frente da sala, não ande e ainda avise para ele não olhar ao lado. Ele ainda assim ele pode olhar para o espelho, alguma coisa desse tipo. Porque você pode, não sei se seria exagero dizer lesionar, não sei se alguém chegou a lesionar lá para o lado, mas lesiona mesmo, lesiona forte, né? Nunca aconteceu, que eu nunca deixo ninguém fazer, mas existe um risco. Machuca as cordas vocais também, né? Você vai, dependendo do caso, você tem que ficar usando aquela cinta no pescoço muito tempo. Enfim, falar e olhar para o lado, não. Mas olhar do lado disso só com o olho ou virar a cabeça? Virar a Virar a cabeça. Na verdade, olha que gozado. Você sabe que a gente deu risada dele. Voltando aqui, porque ele falou uma coisa legal. A gente deu risada da pergunta que a princípio foi absurda, mas absurdo era o que eu tinha falado antes. Porque não é olhar para o lado que não pode. O que não pode é girar o pescoço. Então, pensando bem, não estava nada óbvio que eu falei. O que eu falei estava errado mesmo. Não é olhar para o lado. É girar o pescoço. Olha que coisa. Idioma é uma coisa terrível, né? Na verdade, todo mundo ficou surpreso com a sua pergunta, mas estava todo mundo errado aqui, porque na verdade não é olhar para o lado mesmo. Coisa. Por isso que eu insisto, não se acanhe, fale, tá certo? Eu prometo, eu tenho um trato com vocês. Se você me mandar um e-mail perguntando alguma coisa que é muita bobagem, eu não conto para ninguém, tá certo? E se você falar alguma coisa aqui em aula que é realmente totalmente absurda, que fala, meu Deus, não sabia que falar isso, eu tiro da edição. Então, pode mandar e-mail, pode falar, interrompe na hora mesmo, porque essas partes que vocês colocam são muito importantes. É para interromper, é para perguntar, é para questionar, tá bom? Bom, vamos lá as demonstrações. Então, Viparita Karanyasa. Idealmente você vai subir sem impulso, né? E depois até sem uso das mãos, né? Você vai simplesmente, tanto faz se as mãos estão no solo ou não, né? Você simplesmente trazer. E as pernas 90 graus. Para iniciante, apoiando aqui. Olhando para o lado. Estou falando, né? Se bem que o Viparita Karanyasa não tem tanto problema, né? Se é uma variação bem pouco puxando, né? Essa outra que eu vou fazer agora eu já vou falar. Não sei se as pernas estavam exatamente a 90 graus, mas estava próximo, né? Tem uma variação que é para praticantes mais avançados, que eu gosto muito, que é treinar a variação do Viparita Karanyasana, que você faz em repouso, principalmente para longas permanências, que você descontrai toda a musculatura, quase toda a musculatura do corpo. O que você faz? Você encaixa as mãos embaixo do joelho, com o cotovelo estendido, para as pernas fornecerem um contrapeso, para você não ter que fazer força nos braços.
e acha o ponto de equilíbrio. E aqui você pode ficar um tempão, eu estou todo relaxado. Vamos fazer todo mundo? No finalzinho a gente vai fazer todo mundo. Primeiro eu vou fazer as demonstrações. Mas tem que ser o corpo totalmente descontraído, o braço totalmente estendido. Essa é uma variação avançada. Eu gosto muito de estudar quando eu pego uma turma assim, mais avançada e falo, hoje vamos investir sobre o ombro, né? A pessoa faz aquela careta. Ela fala, o ombro eu já faço uma carcaça, não é? Aí você dá essa variação, a pessoa consegue fazer. Bom, porque é importante lembrar os praticantes mais antigos para treinar também as posições que em tese são consideradas mais simples, porque muitas vezes não são. É interessante também lembrar os praticantes mais antigos e a gente mesmo, que às vezes quando a gente começa a achar que conhece muito, a gente começa a andar para trás, né? Então, de vez em quando, você fazer isso com outras pessoas, alguém fazer isso com você é bom. Bom, daí você vai fazer o Halasana. Então, um Halasana mais simples, né? Você simplesmente, nesse eu não posso falar mesmo. Aí você pega uma fadinha, tira. Vira. Começa a girar guarda-chuva, assistindo o circo da China. Eu assisti no Circo Imperial da China uma pessoa em posição de invertida sobre os ombros, com um guarda-chuva em cada pé e mais uns dois em cada mão aqui. É um absurdo. Quando tiver na sua cidade, o Circo Imperial da China, não perca, é a coisa mais absurda. Bom, esse é o Halasana. Qual seria uma variação bem avançada de Halasana, bem forte, que eu não recomendo para iniciantes? Que eu vou ensinar, porque aqui também tem professores, que é um exercício muscular muito intenso. Então, se você nunca fez e vai dar, faça pouca permanência, porque eu demonstrando, né, vai parecer que não tem efeito algum, mas quando você fizer, você vai perceber. Isso é para quem já domina o Halasana. Que é tentar colocar os pés bem para trás mesmo, quase tocando o solo, mas não tocando. Então você coloca o corpo bem para trás e as pernas quase tocando o solo. É isso aqui. Agora, para produzir o efeito que não dá para descrever, os praticantes mais antigos vão fazer, você tem que colocar as pés bem para trás, o máximo que você puder. Só por curiosidade, alguém aqui já fez essa variação? Vlad, né? Forte, né, Vlad? Depois a gente vai treinar também. Posicionar a perna e encostar o joelho atrás da cabeça. Tanto faz. O Halasana, bem lembrado, ele admite todos esses asanas, a gente vai voltar para eles depois, ele admite dezenas de variações de pernas. Então, hoje eu só estou dando mais simples. Mas em relação ao Halasana, é importante lembrar isso que o Vlad comentou. É muito bom, às vezes, se você poder permanecer um pouquinho mais, você pode descontrair um pouquinho as pernas, né? Todas as variações são possíveis. Lembra que eu falei de esporte dos acessórios? Isso inclui os óculos. As costas nessa permaneceram, eu não percebi. Permaneceram como? Perpendicular aí no chão. Na verdade, se elas ficam perpendicular ao solo ou não, depende aqui do alongamento que você tem. Para algumas pessoas, elas não vão ficar, porque aqui não está solto o suficiente. No meu caso, sinceramente, vou fazer de novo e você me diz se está perpendicular ou não, porque eu não sei. Até passa um pouquinho. Porque às vezes ela... Tá ok? Mas na verdade não importa, porque o que está aqui, o Halasana é o ângulo entre o tronco e as pernas está menor que 90 graus. dobrar um pouco. Oi? Tende a encurvar um pouco. Tende a encurvar. Esse é o Halasana. Quando você for fazer na sua prática, você não vai fazer as três, tá? Você vai fazer só se é o iniciante, o Viparita Karanyasana, que é a primeira. Ou, se já pratica mais tempo, pode fazer ou uma ou outra.
mas não é necessário você fazer mais do que uma. Se é um praticante que já pratica 3, 4 anos para cima, diariamente, talvez até faça a mesma prática todas. Mas aí você vai saber o tempo de compensação, vai saber porque você está fazendo todas. Tá legal? Mas no início, com um praticante inicial, você faz só uma delas, preferência ou Viparita Karanyasana. Sarvangasana. O Sarvangasana, você vai tentar, respeitando, é claro, o seu corpo, saindo do Viparita Karanyasana. Eu vou falar enquanto der, depois eu não falo mais. Você vai começar a inclinar o corpo, tentar deixar o tronco cada vez mais reto. E à medida que você deixa o tronco cada vez mais reto, dá para endireitar as pernas também. Aí cada um vai no seu limite. Já é mais intenso. 2 variações mais avançadas, né, para quem já pratica há algum tempo, para experimentar de Sarvangasana. Uma é sem as mãos. E a outra é com as mãos exercendo força. Então, sem as mãos. Ok? E a outra variação, que é muscular bem intensa, é o seguinte: é fazer com as mãos no solo, como eu tinha descrito antes, fazer com as mãos no solo. Se você tiver mais flexibilidade, com as mãos entrelaçadas é melhor. Se quiser até pode fazer Kali Mudra, aproveita e faz uma Mudra. Ou pode ser com as mãos espalmadas no solo, se você não conseguir na posição juntar as mãos, tá ok? Eu fazer com elas junto, mas tudo faz. Aí depende do seu alongamento. E aí você sustenta o corpo na vertical com a força das mãos no solo. Inclina o corpo na direção do solo, mais reto. Aí faz um desenvolvimento muscular bem intenso nos braços. Então, eu vou descrever. Aliás, quem conhece bem essa posição que eu costumo fazer em aula, né, pega e você vai me ajudar. Primeiro eu vou deixar o corpo reto, retinho. Aí você fala, agora coloque as mãos no solo, eu coloco. Você fala, agora comece a inclinar o corpo na direção das mãos. Aí eu começo a inclinar. Para o pessoal que está assistindo, ver direitinho as etapas do movimento, já que eu vou estar, realmente é impossível falar nessa posição. Agora coloque as mãos no solo. Vai levando as pernas em direção às mãos. Pronto. É uma inclinação pequena, né? Vocês viram que mas é importante que o corpo vá retinho. Olhando não tem muita graça, porque você estava com o corpo reto. Não, olhando não tem muita graça. Você estava com o corpo retinho, aí você fica com o corpo um pouquinho inclinado para frente, e daí? Por isso que o yoga tem que ser praticado, não tem que ser visto, né? Quando você pratica, você entende. Tá ok? E a retroflexão na infertilização dos ombros? O Viparita Halasana, quer dizer? Ele faz parte, mas eu não vou entrar nele hoje, que ele já é mais avançado, não tem muito sentido para treinamento num praticante mais iniciante. Como eu falei, tem um monte de posições, tem até uma que ele mencionou agora, que você pode fazer uma retroflexão na invertida. Mas, como a gente está começando a colocar uma invertida no praticante inicial, a gente não vai pegar essas variações. E é até bom ter comentado, de repente alguém vê no livrinho e vai criar, não, deixa eu treinar o Viparita e falar assim, não, calma, um de cada vez, primeiro vamos dominar essas. Bom, um último detalhezinho que eu também vou demonstrar rapidamente, mas você tem que experimentar. Quando você está voltando, o ideal é que você volte com suavidade, né? Aprendendo a controlar o corpo, né, e não caindo. E tem uma variação que eu gosto muito de dar, que você dá um bom desenvolvimento muscular também, que é apoiar firmemente as mãos no solo, trazer o calcanhar bem próximo aqui das pernas
e voltando de forma que você toque primeiro os pés no solo e só depois com os quadris. Então mesmo que você não faça exatamente assim, né, se você sempre fizer um pouquinho, né, de quando está voltando, fazer dessa forma, toca primeiro a ponta do pé e depois os quadris. Também é uma volta bem interessante. O pessoal deu risada, porque é o seguinte, quem está assistindo o vídeo fala, mas eu não entendi nada, né? Faça. É que o pessoal aqui tem muitos que já haviam feito essa variação, né? Então, normalmente você não vai conseguir colocar os pés no solo primeiro. Não estranhe. Só depois de assim, de bons meses, às vezes em alguns casos até anos de prática, que você consegue de fato chegar com os pés no solo primeiro, antes de cair. Bom, uma vez que você voltou na posição, você pode fazer a compensação. Passa uma folha de papel em branco para mim, por favor. O ideal para fazer a compensação é que você coloque aqui alguma folha, alguma coisa que permita o cabelo deslizar. Porque a compensação da invertida se chama Matsyasana. Matsya quer dizer peixe. Então a compensação chama-se Matsyasana. Matsyasana é essa posição aqui. Você põe o topo da cabeça no solo, as pernas podem estar estendidas ou não. Mas o principal, você não faça força com os braços. Porque essas posições todas, vocês viram que o pescoço foi para aqui. Então você precisa agora abrir essa região. Em princípio, chakrasas ou várias retroflexões poderiam servir como compensação. Só que o problema, principalmente se você não tem muita consciência corporal, você pode fazer uma retroflexão, concentrar a retroflexão bem mais aqui na base da coluna, e o que você precisava compensar mesmo, que era a região cervical, não foi compensada. Então, não que o Matsyasana seja a compensação obrigatória das invertidas sobre os ombros, só que ela é que a gente sempre dá, porque ela não tem como dar errado. Quando você faz o Matsyasana, você obrigatoriamente compensa o que foi trabalhado na invertida sobre os ombros. Se você dá outras retroflexões, outros asanas, pode compensar ou não, então não funciona tão bem, né? O Matsyasana entra como uma luva aí. E em relação à permanência, eu já vi várias explicações sobre isso, não tem uma regra muito certa, né? Desde falar que deveria ficar metade do tempo que você ficou na invertida, você ficar no Matsyasana, até o mesmo tempo ou a tempos menores. O que em geral você precisa tomar cuidado, que quase todo mundo que eu vejo fica bem menos tempo na compensação do que deveria. Ao invés de eu falar para você que o tempo da compensação tem que ser metade do tempo da permanência, ou igual, ou 1/3, vou pedir para você lembrar que compensação é para compensar. Consequentemente, depende do organismo da pessoa, né? Então, se você fez uma variação de Viparita Karanyasana bem pouco intensa, obviamente, e vai fazer um Matsyasana, que eu vou mostrar daqui a pouco, super intenso, obviamente precisa menos tempo de compensação. Não é óbvio isso? Vocês viram os asanas que eu demonstrei? Dá para comparar o nível de solicitação que estava tendo entre essas duas variações que eu vou mostrar. Variação 1, tá ok? Olha o impacto aqui, tá joia? Variação 2. São completamente diferentes. Então, se eu chegar aqui com você e falar uma regra, não, Matsyasana tem que ser metade do tempo da invertida. Não, depende, tá certo? Obviamente, se eu fiz essa segunda variação durante um tempo, ela exige uma compensação bem melhor e durante um tempo maior. Então, isso você tem que sentir de acordo com a aula que você deu e ensinar o praticante a fazer o tempo de compensação que seja necessário. Por que a folha em branco? Para servir como compensação, não é para ficar usando a musculatura. Tem algumas escolas, que não é errado, mas eu não gosto, que ensinam a montar a posição dessa forma, né? De você estar sentado aqui, e aí vir e encostar a cabeça.
O problema é que isso não desenvolve essa musculatura aqui que foi alongada, não traz força para ela, não é uma compensação tão boa. Então o ideal mesmo, ao invés de montar dessa forma, é você começar deitado. E se você põe algo embaixo que permite deslizar, você não precisa usar os braços. Porque você monta a posição só com a força aqui dessa região. Tá ok? Os braços não participam, né, do movimento. Eles podem até ficar apoiados no solo. Um truquinho para quem dá aula é pedir, quando o aluno for montar a posição, mesmo que você não tenha folhinha de papel, ao invés de deixar a pessoa com as mãos no solo, que ela poderia tentar fazer isso, pedir, coloque as mãos sobre as coxas. E aí faça a posição. Aí ele não tem como, né, usar as mãos. Você está fazendo uma brincadeirinha, né, que até o André está fazendo bem, você fala, coloque as mãos sobre as suas coxas. E agora traga o topo da cabeça para o solo. Então esse é o Matsyasana. O Matsyasana tem algumas variações de mais solicitação muscular, mas a gente não vai dar agora. Então para quem não estava fazendo nenhum tipo de invertida, já dá para começar a fazer pelo menos a invertida sobre os ombros. A gente vai voltar para ela só daqui a alguns meses agora, mas com isso já dá para concluir. Então vamos encerrar nossa aula nos cumprimentando.